Boa tarde, meus amores. Hoje, nós vamos trabalhar o segundo capítulo do nosso livro, Então, esse é o livro que nós estamos trabalhando, Pastor Alain Brizotti. Conhecereis a mentira e ela vos encantará. E hoje nós vamos falar sobre uma frase que nós escutamos muito no meio cristão, que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Então seja bem-vindo a mais esse capítulo do livro, Então vamos começar, não é mesmo? Você já entrou numa igreja e teve a estranha sensação de que estavam vendendo Deus? A tática utilizada é a mesma daquelas propagandas de loja popular. Deus vai resolver todos os seus problemas. Ele pode sim, mas dificilmente vai. Hoje, no tumultuado quintal gospel brasileiro, prega-se o que Deus vai fazer. Esquece-se o que ele já fez. João Batista deixa bem claro: eis o Cordeiro de Deus. Ele já morreu por nós. A ênfase da nossa teologia não deve estar viciada no Deus que dá, mas deve estar ancorada no Deus que ajuda a ser. Como em Lucas 8,48, a tua fé te salvou. Em Josué 1,6, tu farás. A verdade é que Deus não resolve todos os meus problemas. Às vezes, Ele manda até mais alguns. Andar com Deus é encarar problemas, crises, angústias, dores. Ele não é um mágico cósmico distribuindo milagres. Ele não é um Papai Noel abobalhado com surto de política assistencialista. Ele é o Supremo Senhor que nos dá a honra de compartilhar a caminhada da vida. Ele é o pedagogo da existência. A falha no conhecimento de Deus é o ponto central da maioria dos erros da igreja contemporânea. Na linguagem de A.W. Tozer, é a perda do autoconceito de Deus que denuncia nossa distância do sagrado. Nos últimos anos, no problemático ambiente evangélico brasileiro, tem surgido um número assustador de falsos mestres, um aglomerado de falsos apóstolos e até apóstolas, que tiram de suas mentes férteis bobagens inimagináveis, tais como a pérola de uma apóstola dizendo, abre aspas, eu não vou para o inferno, pois se eu chegar lá, eu transformo ele num céu, fecha aspas. É de vomitar. Se você ousar fazer uma pesquisa sobre as bizarrices do mundo gospel, prepare-se para uma intensidade de emoções. Tristeza, raiva, desespero, incredulidade total, apreensão e muita, mas muita surpresa. Em alguns momentos é preciso rir, literalmente, para não chorar. A mentira virou a moeda desse mercado. Mentiras construídas apenas para vender às mentes infantilizadas um Deus que atende às minhas ordens, manipulado, instrumentalizado, adestrado. Já não se trata do leão de Judá, mas sim de uma tentativa diabólica de aparar as suas garras. É bom lembrar que o diabo é o pai da religião do cinismo. Tiago faz uma declaração que precisa ser repensada. Os demônios creem e tremem. Ora, o diabo não precisa crer. Ele conhece a Deus no nível muito mais profundo do que qualquer um de nós. Ele já andou com Deus. Ele não precisa de fé. Fé é para nós, muito mais felizes, porque não vimos, mas cremos, como está em João 20, 29. O que Tiago está colocando não é que os demônios servem como parâmetro de relação com Deus,
Você precisa crer, porque até os demônios creem, mas sim que eles vivem de uma religião de faz de conta, de uma espiritualidade de caras e bocas, uma religião de aparatos, crenças que estremecem, mas não conseguem fazer a conexão certa entre a fala e a prática. Crenças sem obediência, carisma sem caráter, hipocrisia religiosa, culto fabricado. Nossa mentalidade cristã precisa ser mais adulta, menos infantilizada. Precisamos nos conscientizar que ser cristão é muito mais do que afirmar que Jesus é enviado de Deus, Filho do Altíssimo. Os evangelhos mostram que os demônios foram os primeiros a dizer isso. Sempre que os demônios encontravam com Jesus, o reverenciavam, utilizavam uma nomenclatura sagrada, porém continuavam demônios. Boa tarde, Cássia, paz do Senhor. Mary, olha, que saudade, minha querida, tá? Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos continuar. O diabólico não está em impedi-lo de ir à igreja, mas em fazê-lo ir tantas vezes até torná-lo um viciado em religião. Não é impedi-lo de abraçar os irmãos, é encorajando-o a abraçar tão forte até matá-los sufocados. Miguel de Unamuno dizia que nada é tão semelhante ao abraço do que o estrangulamento. O diabólico não vai afastá-lo da fé, vai exagerá-la até que ela se torne um dos seus melhores produtos, o fanatismo. O diabólico está no meio do simulacro, na falsidade, no sintético. Você é um viciado em igreja? Você alimenta uma espiritualidade drogada? Pense sinceramente sobre as seguintes perguntas. Você pode deixar de ir ao culto domingo à noite para levar sua esposa para jantar, sem que isso atormente sua cabeça, gerando culpa? Você que é pastor, pode parar quando quiser? Você tem vida social fora da igreja? Tem amigos? Participa de alguma comunidade de bairro? Recebe convite dos vizinhos para jantar? Você é daqueles que só existem sob a etiqueta de cristão? Só vai à academia se ela for cristã, só lê livros cristãos, só assiste a filmes cristãos. Você é daqueles que não estudam porque tem medo de descobrir que está errado? Você vê demônio em tudo? Cuidado, o diabólico pode estar em seus olhos. A espiritualidade drogada substitui a vida pela religião como simulacro daquela. O viciado em igreja confunde o ir mais com ser melhor. Ele é capaz de perder a família para não perder a pose. Sacrifica a própria felicidade do andar com Deus atolado em anos de alegria abafada por cultos tristes e reuniões literalmente ordinárias. A saída que esses religiosos da máscara encontram? Simples. Ridicularizar ainda mais. Eles dizem que Deus resolve tudo, que se o adjetivo evangélico ou gospel estiver no rótulo, tudo fica sagrado. O político corrupto fica santo, basta ser um político evangélico. O advogado canalha vira servo de Deus. E até a boate ganha um colorido especial, e não é de neon, é porque ganhou o upgrade de boate gospel. É profundamente doloroso ver que a velha política de Roma, pão e circo, ainda arrebata multidões. Do Coliseu às catedrais, as multidões ainda entram em êxtase ante o espetáculo bizarro. Pequenos ditadores alimentam as massas que não pensam, levando-as ao delírio. Jogar para Deus a responsabilidade de fazer tudo é assumir a minha irresponsabilidade em não fazer nada.
O equilíbrio entre a ação de Deus e o esforço humano não pode ser negligenciado. Deus pode fazer tudo, mas nem sempre propõe uma santa parceria. Thomas Hobbes diz que o inferno nada mais é do que a verdade percebida tarde demais. Deus não vai resolver todos os seus problemas, mas garante a presença dele em nossa vida todos os dias. Para Deus, a presença é sempre mais importante do que os presentes. Deus não é um amuleto que facilita a vida, nem tampouco um guru para solucionar milagrosamente os rolos em que nos metemos. Ele não é um quebra-galhos espiritual. Deus não vai blindar sua vida, mas pode ser glorificado através da sua morte. Como disse Martin Lloyd-Jones, só há duas formas de morrer. Ou você morrerá em seus pecados, ou morrerá no Senhor. Sua escolha é entre servir a Deus pelo que Ele é, ou apenas na negociação pelo que Ele te dá. Um amigo, pastor Elzimar Nunes, pregou um sermão com um tema bastante sugestivo. Posso ser salvo crendo naquilo que eu quiser? A resposta é bem simples e direta: não. Segundo Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus não é um instrumento para as minhas demandas. Quando oro, não estou utilizando recursos divinos para satisfazer vontades e manias, mas sim estreitando um relacionamento profundo que sempre será melhor que qualquer artifício. Como disse Daniel Santos, na sua oração é possível reconhecer o seu Deus. Não, Deus não vai resolver todos os seus problemas. Não basta apenas ler sobre verdades e mentiras, é preciso buscar, praticar e viver a verdade. E isso exige renúncia, decisão e ação. Acredite de todo o coração no Deus revelado na Bíblia. Ele nunca mudou. A seguir, o autor indica muitos versículos sobre alguns itens. Eu vou ler os itens, não vai dar para eu ler todos os versículos, porque são muitos versículos. Mas um diz assim: confie em Deus, mas não tente manipulá-lo. Deuteronômio 6,16. Encontre Deus no meio de suas crises. Gênesis 45:5. Conheça o Deus revelado na Bíblia, não aquele que apresentaram a você. Salmo 139, 7 ao 10. Ame a Deus ao invés de usá-lo. 1 João 4:8. Deus não vai resolver todos os seus problemas, mas não abandonará ao necessitado que clamar. Salmo 9, versículo 9 e 10, Hebreus 13:6. Foi pesado, né, o capítulo de hoje, mas a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E nós temos que ter esse conhecimento, né? Tem um hino que muitas conhecem, que é aquele "Que evangelho é esse?", né? Que diz: que evangelho é esse? Evangelho de... né? E vai perguntando: evangelho que você só tem oportunidade, evangelho de ganhar as coisas, mas não é aquele evangelho da cruz, que é o único que salva, né? Então eu espero que você tenha gostado da leitura de hoje. Amanhã é sexta-feira, né? Nós não temos leitura, só na segunda, mas todos os capítulos anteriores estão no nosso canal. Se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma passadinha lá,
Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva e que bom que você está aqui hoje. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida, em nome de Jesus.